Bem, meus amigos, então, dando seguimento, a gente vai trabalhar todas as condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, as hipóteses objetivamente delimitadas pela lei. E a primeira, no artigo 73, inciso 1º, trata da proibição do uso de bens móveis e imóveis pertencentes ao poder público ou de qualquer sorte afetados ao serviço público. Percebam que, a despeito da literalidade do dispositivo falar em pertencimento, à luz de uma interpretação global, nós não podemos retirar os bens que estão afetados ao serviço público desta proibição, sob pena de estarmos legitimando uma proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Há, inclusive, decisões do TSE recentes apontando essa diretriz. Quando eu falo recentes, é de 2018 e 2019, tá bom? Então, atenção a isso. E quando eu falo à luz da completude, eu quero trazer o correlato a esse dispositivo na área criminal, que é exatamente os artigos 346 e 377 do Código Eleitoral, bem como o artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, que é, eu diria, o dispositivo mais potente na área de combate ao uso de bens públicos no tocante a veículos e embarcações oficiais. Porque esse dispositivo diz que se você usar dentro dos 90 dias que antecedem as eleições, veículos e embarcações oficiais pertencentes ao poder público, isso só tem uma pena, é um crime eleitoral. Pena única, cassação do registro ou do diploma, tá bom? Atenção, porque é um dispositivo pouco conhecido e, por ser de pouco conhecimento, é pouco utilizado e, por isso, gera muita impunidade. Mas, a partir de agora, certamente vocês serão reprodutores desse dispositivo tão disseminado na nossa prática. Mas vejam só, diz lá o 73, inciso 1º, que é proibido ceder ou usar em benefício, vejam aí a tal da finalidade eleitoral que nós falamos. Via de regra, as condutas vedadas não precisam da finalidade eleitoral. Mas aqui o dispositivo fala expressamente: ceder ou usar em benefício de quem? Candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis, pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, DF, municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Percebam que, a despeito do dispositivo excepcionar as convenções partidárias, nós temos, a bem da verdade, 6 exceções a esta proibição de uso de bens públicos, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque são proibições comumente cobradas. E aí, a análise do tipo vem exatamente sobre todos os bens públicos afetados ao serviço público, e não só da propriedade. Trago, como eu disse, um precedente recente do TSE que manteve acórdão do TRE do Rio Grande do Norte. Disse lá o TSE. No caso concreto, a Corte Regional concluiu estar comprovado que o agravante, na qualidade de prefeito de pendências, determinou, às vésperas do pleito, o transporte gratuito de materiais de construção em favor de munícipes utilizando veículos pertencentes à prefeitura ou a serviço dela, ausente justificativa legal, tá bom? Então, atenção a isso. E aí nós temos alguns exemplos concretos, práticos, que estão aí
no dia a dia do processo eleitoral, meus amigos. Aqueles típicos vales combustível por conta das prefeituras para carreatas ou comícios. Isso daí, além de representar conduta vedada, é ilícito, indício que pode caracterizar lá na frente um abuso de poder econômico, crime eleitoral, captação ilícita de gastos e assim sucessivamente. Então, é importantíssimo ficar de olho nessas carreatas, passeatas em que o poder público distribui combustível ou qualquer outro tipo de benesse, principalmente quando estamos no período pré-eleitoral, tá bom? B. Uso de veículos públicos próprios ou locados em tais eventos ou para armazenamento de material de propaganda. C. A fixação de propaganda política em prédios ou veículos públicos. Uso de telefones fixos ou celulares de ente público para ligações pedindo votos ou mensagem de texto alusivos à campanha. Meus amigos, o telefone das secretarias não é para estar circulando mensagem de WhatsApp no grupo, chamando para passeata, para o encontro, para carreata, para a véspera da eleição. Inclusive, um detalhezinho que aconteceu nas últimas eleições comigo. Lá no grupo do WhatsApp da prefeitura, na dia da eleição, mensagenzinha com a propaganda do candidato. Crime eleitoral, boca de urna. Atenção para isso, porque vai acontecer em 2020. Seja em outubro, seja em dezembro, ou seja em 2022, né? Porque agora com o coronavírus já estão querendo aí mudar a data das eleições lá para 2022, o que é uma temeridade, uma grande irresponsabilidade. As eleições têm que ser adiadas? Não sei. Precisamos esperar o quadro se estabilizar. É possível que haja necessidade de uma alteração de datas, o que só pode ocorrer por meio de PEC, não por via do TSE, mas se tiver que alterar, meus amigos, 2022, você vai dar um mandato tampão aí de mais 2 anos. Você vai proibir a reeleição, então, meu amigo? Porque se o cara se reelege, ele vai ficar 10 anos no poder. Isso não é condizente com a característica da periodicidade do poder, que é um elemento material intrínseco a qualquer regime democrático. Tá? Mas só falei isso porque me veio aqui à cabeça agora isso, diante da atualidade. Vamos embora. Outro exemplo. Disponibilização de material gratuito para comitês ou candidatos, cadeiras, mesas, computadores, fax, etc. Pintura de postes, esse aqui é importantíssimo, viu? Porque eleição municipal acontece muito. Pintura de postes, meios fios das ruas da cidade, muros de prédios públicos, com as cores do partido ao qual o gestor público é filiado, ou que apoia expressamente na campanha. G. A gravação de vídeo com pedido expresso de votos direcionada à eleitora, feita dentro de gabinete da prefeitura e durante o expediente de trabalho. O gabinete da prefeitura não é para estar fazendo vídeo de campanha, não. É conduta vedada, tá bom? Atenção a isso. Meus amigos, outra coisa que acontece muito, né? O agentezinho público, político, quando é flagrado praticando a conduta vedada, primeiro ele tenta delegar a responsabilidade para um subalterno. Quando não consegue, quando está lá presente, ele de boa fé diz: não, doutor, eu já fiz o devido ressarcimento. Isso aconteceu comigo, eu tinha 2 meses como promotor. Cheguei na cidade, novato, ninguém me conhecia,
foi o que eu fiz. Eu tenho uma mega carreata de um deputado federal e de um ex-governador. Como eu não era conhecido, botei uma calça jeans, uma blusa, peguei meu carro e fui lá para o posto da cidade, em que a prefeitura tinha contrato. Fiquei por ali e tal, e tome abastecimento. Eu cheguei por lá andando, o cara, não, é o vale da prefeitura. Ei, Cazuza, cadê o vale e tal? Aí eu cheguei pro frentista e disse, rapaz, quem é o Cazuza aí? Não conheço. Não, o Cazuza é o cara da prefeitura que tá liberando combustível aí. Vai abastecer teu carro, não? Eu disse, não, vou não, eu só vou te prender e apreender o material aqui, né, porque tu tá cometendo um crime. Aí já viu, né? Ou seja, isso era no domingo. Quando chegou na segunda, 8 horas da manhã, tava o prefeito lá no gabinete da promotoria, com um cheque nominal depositado, né, segundo 8 horas, não sei como ele tinha depositado, mas segundo ele, ia ser depositado na conta da prefeitura para ressarcir todos aqueles vales que tinham sido feitos à sua revelia, mas ele, messianicamente, de maneira caridosa, estava lá para reparar o dano, para evitar qualquer problema e que eu ficasse despreocupado que não ia acontecer mais nenhum episódio parecido. Bem, eu ouvi, afinal de contas, cabe a nós ouvirmos, mas entrei com ação de improbidade contra ele, pediu afastamento, depois esse sujeito até ficou depressivo, porque não aguentou a pressão lá das ações, teve muita operação, e entrei com a conduta vedada. É uma coisa interessante dessa ação que eu preciso compartilhar também com vocês, que a gente vai estudar. Olha a loucura. Eu entrei com a conduta vedada contra o prefeito e o Cazuza e os candidatos. Pois bem, quando passou a eleição, a juíza deu uma sentença extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Falando sem julgamento, que a época era assim que chamava, né? 2007 do CPC antigo. E aí veio para mim. Que ela disse, não há mais eleição, não há mais interesse de agir nesta ação, perde o objeto. Já pensou? Então, todo prefeito que encerrasse o mandato teria as suas ações de improbidade extinta por perda de objeto. Recorri ao TRE, né? Ela levou uma cacetada, como não poderia ser diferente, uma juíza dizer que porque a eleição passou, não há mais interesse de agir. Então, pronto, as ações eleitorais só devem tramitar até o dia da eleição. É o marco final. Para que recorrer para o TRE? Para que recorrer para o TSE? Acabou a eleição, arquiva tudo. Né? Tem de tudo. Você vê de tudo, meus amigos. Enfim, isso para dizer uma tese jurisprudencial consolidada. É irrelevante a despesa para a descaracterização do ilícito da conduta vedada. E também da improbidade, que é ilícito correlato. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso, não caiam nessa pegadinha, nesse discurso para inglês ver. Olha só, é irrelevante o ressarcimento das despesas para descaracterização das condutas vedadas. Muito bem. Período de incidência. Nós temos a regra geral de que, no silêncio da lei, as condutas vedadas incidem sobre todo o ano eleitoral. Quando a lei quer restringir, ela diz expressamente. Veja o artigo 77, que ele diz: é proibido nos 3 meses que antecedem as eleições candidato comparecer à inauguração de obra pública. Veja o artigo 73, inciso 8º, fala dos 6 meses. Veja o 73, inciso 5º, e assim sucessivamente. Como o 73, inciso 1º é silente, ele incide durante todo o ano eleitoral. E todo ilícito de conduta vedada em que não houver restrição é durante todo o ano eleitoral, tá bom? Beleza, eu até coloquei aí uma notinha explicando isso.
temos exatamente o 377, que eu já falei, e as exceções legais. O dispositivo fala só na convenção partidária, que acontece ali entre 20 de julho e 5 de agosto, como aponta o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei das Eleições. Mas nós temos outras 5 exceções, como eu já disse, porque são 6. Primeira, reunião interna de partidos políticos, como assegura o artigo 51 da Lei dos Partidos Políticos. Diz lá, é assegurada ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. Atenção, que nestas reuniões de partidos políticos não pode haver propaganda intrapartidária se elas forem realizadas em prédio público sob pena de conduta vedada. E aí aqui no Ceará nós temos alguns exemplos bem emblemáticos. Em 2014, eu fui chamado pelo então procurador eleitoral para coordenar um grupo auxiliar dos promotores eleitorais. E o convite era para que nós fizéssemos algo diferente na história do Ceará de fiscalização. Eu tenho um histórico do qual me orgulho bastante. Em todas as cidades em que eu trabalhei, os prefeitos foram afastados, sempre fiz mais operação, sou o promotor que mais fiz operação no estado do Ceará, que mais consegui afastamento de agente público, etc. Até juiz eu consegui demissão. E aí o procurador me chamou, quando ele me chamou eu disse, eu topo, mas eu topo com uma condição, que é inalienável. Carta branca e independência total. E ele disse que topava, e topou. E na época nós tínhamos o ex-senador Eunício Oliveira, um homem fortíssimo, e tínhamos o candidato apoiado pelos Ferreira Gomes aqui no estado do Ceará, a família que manda no governo aqui há mais de 20 anos. E realmente fizemos um acompanhamento inicial das duas pré-candidaturas, tanto do ex-senador Eunício como lá de um suposto aliado dos Ferreira Gomes, que posteriormente nem virou candidato, ficou deputado. E os dois grupos políticos faziam encontros nas cidades. Um eram os encontros regionais do PMDB, outros eram as caravanas do PT, que de comum tinha uso da máquina pública, uso de espaços públicos, prédios públicos para reuniões com o povo, para ouvir as necessidades do povo, mas na verdade representava uso desviado de bem público para fins político-partidários em período pré-eleitoral. A gente está falando em coisa de março, abril. Aqui um exemplo muito claro. Vejam, isso aqui é um ginásio municipal em que nós tivemos distribuição de brindes aos eleitores, já esses bonés, esses chapéus verdes aqui, que é a marca característica do PMDB, a faixa lá dizendo o PMDB é Eunício Oliveira e Eunício Oliveira é PMDB. Russas já decidiu, vai com Eunício Oliveira para governador 2014. E aí, em outros municípios, a coisa se repetiu, tá? E a gente entrou lá com a representação junto ao TRE por conduta vedada, conseguimos liminar para a suspensão dos encontros regionais do PMDB, para as caravanas do PT. Depois fizeram uma espécie de termo de ajustamento de conduta lá e o desembargador revogou a liminar, dizendo que ficavam obrigados a cumprir a lei. Nunca vi uma liminar para dizer que o cara é obrigado a cumprir a lei, né? Mas são coisas que na justiça às vezes acontecem e a gente tem que aceitar, né? Quando não tem mais o que fazer. E aí, esses exemplos acontecem, meus amigos. Em 2014, 2016 aconteceram, em 2018 aconteceram, em 2020 vão acontecer. E como é que a gente fiscaliza isso? É muito fácil.
Fiquem de olho na publicidade oficial. A publicidade institucional é um mecanismo poderosíssimo de constatação de ilícito. Porque quem está na máquina tem a ânsia, a necessidade de abusar do poder. E ele precisa mostrar. E como é que ele mostra? É no site da prefeitura, ou nos próprios jornais, ou nos próprios meios de comunicação comuns, tá bom? A gente continua no próximo bloco ainda sobre o uso de bens públicos, esse mal, essas chagas das gestões públicas brasileiras, tá bom? Um grande abraço.